Estudar a evolução dos conceitos de ácido e base é mergulhar na própria história da química. As mudanças do pensamento científico e, por consequência, do pensamento químico estão nitidamente refletidas na evolução das teorias ácido-base. Uma figura ímpar domina este cenário: Arrhenius, responsável por uma mudança de enfoque de uma química descritiva que apenas conta como as coisas da química funcionam, para uma química que pretende explicar a natureza, mostrando por que as coisas funcionam assim. Bem, como você deve ter percebido pelo texto, essa aula de hoje é muito importante, porque as teorias ácido-base que nós vamos estudar permitem a gente estudar de maneira sistemática, classificar um número muito grande de reações. E não apenas um número muito grande de reações, mas reações muito importantes, reações que você precisa compreender bem. Assim sendo, vamos lá. Nossa aula de hoje é Teorias Modernas de Ácido-Base. Antes de começarmos as teorias ácido-base, vamos ver algumas coisas mais primárias. Vamos ver, primeiro que tudo, o conceito de função química. Repare comigo. Função química é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. O que mais temos aqui? Veja só, um grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que caracterizam as substâncias que compõem a função. Sabor, por exemplo. O sabor dos ácidos é o sabor azedo. Há exemplos: vinagre, limão, laranja. Limão e laranja, por exemplo, você as conhece com o nome de frutas cítricas. Já as bases, quanto ao sabor, têm um sabor que a gente chama de cáustico ou adstringente. É alguma coisa levemente amarga que, quando você engole, trava a língua como que prende. Um excelente exemplo para isso é o leite de magnésia. Um meio amarguinho, a língua fica meio travada, é isso. Repare mais. Solubilidade em água. Os ácidos, em sua grande maioria, são solúveis. Quase todos são solúveis. Já as bases, elas são insolúveis em sua grande maioria. Ligações. Quanto às ligações, a coisa funciona assim. Os ácidos têm ligações covalentes, todos eles sem nenhuma exceção. Já as bases são iônicas, em sua grande maioria. O que mais temos de importante entre ácidos e bases? Essa é fundamental, a sua ação recíproca. O que eu quero dizer com ação recíproca? Isso aqui, repara, ácidos e bases reagem entre si, um destruindo as propriedades do outro. Veja uma coisa importante. Tudo isso que nós vimos agora se chama genericamente propriedades funcionais e foram durante muito tempo usadas como definições. Definição do que é ácido, definição do que é básico. Você já imaginou que loucura? Definir um ácido para saber se ele é azedo, para saber se ele é gosto amargo, se ele trava a língua? E se eu pego ácido sulfúrico, eu tenho que provar para descobrir que ele é tão amarguinho ou tão azedinho que a minha língua vai cair? Não me parece uma boa ideia, tá? Mas era assim. A química era toda ela funcional, organolética, sensorial. As propriedades eram usadas como definições. A primeira grande mudança vai ser feita por Arrhenius. Você pode dizer, sem medo de errar, que a primeira teoria moderna de ácido-base é a teoria de Arrhenius. Por quê? Porque ele pretende explicar e não pretende mais descrever. Ele passa a explicar o comportamento de ácido e base em função de coisas estruturais, coisas presentes na fórmula, coisas presentes na molécula. Vamos ver então como é que Arrhenius fez essa grande virada dentro da química. Definição de ácidos. Que são ácidos? Eles em solução aquosa se dissociam, produzindo como único cátion H+. Quem será o ânion? Veja, por exemplo, o HCl, que você conhece com o nome de ácido clorídrico. Se você o dissolve dentro da água, a molécula se quebra, dando H+, e Cl-. Então, observe a definição. O único cátion é H+. Isso faz do HCl um ácido. Qual seria, então, a definição para bases? Bem, bases, em solução aquosa, se dissociam, produzindo como único ânion
OH-, hidroxila ou hidróxido. O nome hidróxido é mais correto, mas é mais usual falar-se hidroxila. Então veja um exemplo. NaOH, conhecidíssima com o nome de soda cáustica, quebra dentro d'água dando Na+, e OH-. Repare, o único ânion é OH-. O NaOH, então, se torna uma base. O Arrhenius fez mais uma coisa muito interessante. Ele aproveitou o pacote de definições de ácido e base e definiu os sais também. Repare, a definição de sais é interessante e simples. Note, sais em solução aquosa não produzem H+, nem OH-. Veja como exemplo o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. Olha o cátion dele. É H+? Não. Então não é um ácido. Olha o ânion dele. É OH- a hidroxila? Não. Então não é uma base. Se o cloreto de sódio não é um ácido nem uma base, o que ele pode ser na teoria de Arrhenius? Só pode ser um sal. Bem, isso fecha para nós a teoria de Arrhenius, que ficou bastante fácil, bastante tranquila e é muito usada até hoje. Agora repare, o Arrhenius acertou em tudo? Não, claro que não. Isso aí é tempo muito antigo. A teoria de ligações era praticamente desconhecida. Então, Arrhenius não acertou tudo. E quem veio depois dele veio apresentando críticas à teoria. Críticas essas que não desmerecem em nada a genialidade de Arrhenius. Arrhenius é um marco na química, é uma transição entre a química descritiva e a química estrutural. Agora, é perfeito? Não, não é. Temos críticas? Claro que temos críticas. Vamos ver as primeiras críticas. Observe, a primeira crítica é só considerar os íons apenas em solução aquosa, quando hoje, modernamente, a gente sabe que existem íons no estado sólido. Na verdade, cloreto de sódio é um aglomerado de Na+, e Cl-, um aglomerado de cátions e ânions ordenados, mesmo no estado sólido. Mas para o Arrhenius, os íons só existiam em solução aquosa. Evidentemente, ele não tem culpa por não saber isso, porque a gente repara a existência de um íon pela condutividade elétrica, e no sólido essa condutividade elétrica não aparece. Uma segunda crítica é a diferença entre ácidos e bases quanto à dissociação. Essa eu vou ter que te explicar com muita calma. Repara só, os ácidos, eles se ionizam. Os ácidos são covalentes e a água sobre eles provoca uma ionização. Não existiam antes, passam a existir. Antes eu tinha HCl, molécula, passo a ter H+, Cl-, íons. O fenômeno é ionização. E nas bases? Bem, nas bases é completamente diferente. Nas bases, os íons já existem. NaOH já é iônico, já tem um cátion Na+, e um ânion hidróxido, mesmo no estado sólido. No estado de solução, apenas esses íons se separam. Pega as palavras, estavam associados e se dissociam. Então, repara, ácidos, ionização, bases, dissociação. É diferente. O Arrhenius considerava com exclusividade a água como solvente para ácidos e bases. Ele não considerava a possibilidade de dissolver um ácido ou uma base num álcool, por exemplo, porque a sua época não fazia isso. Modernamente é diferente. Se estuda, por exemplo, a química dos solventes não aquosos, onde você pode fazer a solução de um ácido ou de uma base em amônia líquida, em HF líquido, em alguns casos até em álcool. Veja, o Arrhenius não podia adivinhar, ele não podia prever o futuro. E uma crítica muito séria agora que decorre das ligações. Afinal de contas, seria H+? Modernamente, sabemos que não. Este cátion H+, se associa à molécula da água, criando um cátion mais complexo, porém mais estável, o cátion H3O+, que daqui a pouquinho vamos batizar de hidrônio ou até hidroxônio. Mas isso é uma conversa para a próxima teoria, que é a teoria de Brensted-Lowry, na qual essas críticas todas vão ser resolvidas. Teoria de Brensted-Lowry. Vamos para ela, então?
Vamos lá, o que é ácido? Ácido é toda espécie química, não importa se molécula ou se íon, capaz de ceder um próton, ceder um H+. Aqui eu tenho que te explicar para você não se perder. H, número atômico 1, um próton e um elétron. H+, perdeu o único elétron que tinha, então só sobrou o próton. Logo, dizer H+, ou dizer próton é absolutamente indiferente. Vou ler de novo a definição de ácido para você. Toda espécie química, não importa se molécula ou íon, capaz de ceder próton, capaz de ceder H+. E qual seria a definição de base? É absolutamente recíproca. Se o ácido cede o H+, a base recebe. Vamos ler a definição? Base é toda espécie química, novamente não importa se molécula ou íon, capaz de receber o próton, capaz de receber este H+. Está compreendido? Repara uma coisa muito importante. Ácido e base passam a ser comportamentos. Ácido e base não são mais um rótulo. Ninguém é um ácido. Se comporta como um ácido naquela reação. Se naquela reação ele cede um próton. A mesma substância, ocasionalmente, pode vir a se comportar como base. Noutra reação, ela pode receber um próton. Então, ácido e base deixam de ser etiquetas, deixam de ser rotulagens. Ninguém é. Todo mundo se comporta como. Ácido e base passam a ser comportamentos. Isso é uma virada espetacular. Vamos em frente. Observe a reação do HCl sendo dissolvido na água. Como vai funcionar? Essa ligação HCl vai ser rompida. Esse H sai na forma de H+. E esse H+, vem, por assim dizer, grudar na água. H+, grudando na água, H3O+. Então, repare, o HCl teve a ligação quebrada, soltou um H+. Ele é um ácido. Já o H2O recebeu esse H+, transformando-se em H3O+. O H2O, então, é uma base. Repare que nas fórmulas eletrônicas fica muito mais fácil de você entender. Hidrogênio, cloro. Cloro muito mais eletronegativo. Logo, a cisão é aqui. O par de elétrons fica com o cloro. Esse cloro agora tem 8 elétrons. Esse cloro agora é Cl-. Está vendo a transformação? Perdeu o H+, esse cloro está aqui como Cl-. Se o HCl cedeu o H+, ele é o ácido. Cedeu para quem? Para a base. Veio ele para cá, apareceu aqui. Esta é a estrutura de H3O+. HCl cedeu, é ácido. Água recebeu, é base. Nas fórmulas eletrônicas é realmente muito mais fácil de ver. Nós vamos atacar agora uma segunda novidade da teoria de Brenzlori. É a seguinte: você pode analisar tanto a reação direta quanto a reação inversa. Você pode analisar como se o sistema fosse reversível. Analisamos a reação direta e analisamos também a reação inversa, mas com o mesmo enfoque. Quem cedeu o próton, quem recebeu o próton. Então vamos lá ver primeiro a reação direta. HCl mais H2O. O HCl cede o próton para a água. Como já tínhamos visto, o HCl é o ácido, a água é a base. Porém, na reação inversa temos o sentido para lá. H3O+, Cl-. O H3O+, vai ceder um próton. Cedendo um próton, ele se transforma em água. Ceder um próton para quem? Para o Cl-. Cl- recebendo um próton, se transforma em HCl. Então, H3O+, é ácido. Cl- é base. Veja, conseguimos enfocar tanto a reação direta quanto a reação inversa de uma mesma maneira, com o mesmo ponto de vista. Quem dá o próton é ácido, quem recebe o próton é base. Isso, novamente, é revolucionário. Veja, na teoria de Arrhenius, para ácido eu precisava de uma reação. Para base, eu precisava de outra reação. Agora não, eu analiso ácido e base na mesma reação e em dois sentidos. Isso é uma mudança muito grande também. Vamos então fechar essa ideia apresentando o conceito de ácido e base conjugados. O que são ácido e base conjugados? Um ácido e uma base que diferem entre si por H+. Repare assim, olha só.
um ácido HCl, deu um H+. Cl- que sobrou é a base conjugada dele. Eu chamo HCl e Cl- de ácido e base conjugados. H2O com H+, virou H3O+. H2O recebeu um próton, virou H3O+. Recebeu um próton, base. H3O+, então, é ácido, base e ácido conjugados. Repare uma coisa importante. O ácido e a base conjugados diferem entre si de H+. Quem tem o H+, pode dar, logo é o ácido. Quem não tem o H+, pode receber, logo é uma base. O próximo esquema mostra bem isso. Repare, ácido perdeu H+, virou base. Base ganhou H+, virou ácido. Está perfeita a ideia para você? Finalmente, esta é a melhor forma da teoria de Brenzellori. Repare os conjugados. HCl, Cl-. O que nós fazemos? Chamamos de ácido 1, chamamos de base 1. Colocamos o mesmo número para os conjugados. Agora só, água, H3O+, conjugados também. Chamamos H3O+, de ácido 2. Chamamos H2O de base 2. E temos então um formato geral para toda a teoria de Brenzellori. Ácido 1 mais base 2, ácido 2 mais base 1. Chegamos a uma forma perfeita para qualquer equação que possa ser analisada na teoria de Brenzellori. Vamos encerrar o nosso assunto de Brenzellori fazendo comparações entre a teoria de Arrhenius e a teoria de Brenzellori. HCl é um ácido de Arrhenius, reagindo com NaOH, que é uma base de Arrhenius, fornece NaCl e água. Isso aí conflita com a teoria de Brenzellori? Em verdade, não. Repare, o HCl é um ácido de Arrhenius, porque ele quebra dando H+. E ele é um doador de próton. Está perfeito, não tem problema nenhum. Para quem ele deu o próton? Ele deu o próton para a hidroxila do NaOH, que é uma base de Arrhenius e é uma base de Brenzellori também. Veja, não houve nenhum conflito. As teorias aí conviveram bastante bem. Porém, nem sempre vai ser assim. Se você usa Brenzellori quando o solvente não é água, as coisas não funcionam tão bem. Observe essa reação comigo. HCl dissolvido em amônia, fornecendo o cátion amônio e a base cloreto. O HCl é um ácido de Arrhenius, ele quebra dando H+. E ele também é um ácido de Brenzellori, ele quebra dando próton. Tudo certo. Agora repare, a amônia é uma base de Brenzellori. Ela recebe esse próton e se transforma em NH4+. Mas a amônia certamente não é uma base de Arrhenius, ela não tem hidroxila. Então veja, quando o solvente é não aquoso, as coisas não funcionam tão bem e a teoria de Brenzellori se mostra mais geral do que a teoria de Arrhenius. Existe outro aspecto importante que nós precisamos considerar, um caráter que a gente vai chamar de anfótero. Alguma coisa intermediária entre ácido e base. Se uma coisa é um ácido ou base de Arrhenius, dependendo da reação, nós chamaremos essa substância de substância anfótera. Se uma espécie química é um ácido ou base de Brenzellori, dependendo da reação, teremos nomes especiais. Substância anfótera, o mesmo nome que já demos antes. Anfiprótica. E anfiprótica eu vou ter que explicar. Anfi é duplo. Você lembra do anfíbio, que tem vida tanto de terra quanto de água? Anfi é duplo. Prótica, duplicidade em relação ao próton. Ou doa próton ou recebe próton. O último nome é mais complicado ainda. Você leu ele lá? Anfolítica. Anfo, mesma coisa que anfi, duplo. E lítica? Caramba, lítica vem de lise. Lise é quebra. Duplicidade com respeito à quebra. O ácido quebra, separa um H+. A base não quebra, apenas recebe o H+. Duplicidade em relação à quebra. Ou quebra ou não quebra. Se quebra, é ácido. Se não quebra, é base. Entendeu todos os nomes?
Um exemplo fundamental de substância anfiprótica, anfolítica, anfótera, tudo que você quiser, é a água. Observe nessas reações. HCl mais água dando H3O mais Cl menos. A água aqui é base. De agora em diante, eu não devo mais dizer é. Você lembra que eu disse que agora as coisas não são, se comportam como? Então vamos lá. Nesta reação, a água se comporta como uma base. Agora veja esta outra reação. NH3 mais água, virando NH4 mais e OH menos. Repare, NH3 virando NH4 mais. Se NH3 virou NH4 mais, recebeu um próton. Se recebeu um próton, quem pode ter fornecido esse próton a ele? Só pode ter sido a água. Então, um próton da água vem para o NH3, que se transforma em NH4+. A água perdeu um próton, virou hidroxila. Então, a água que está funcionando como ácido. Você escutou bem o que eu falei? A água está funcionando como ácido, se comportando como um ácido. Ninguém se comporta como. Então, lembra, na primeira reação, a água se comportou como base. Na segunda reação, a água se comportou como ácido. Então, se ela tem dois comportamentos, anfótera, anfiprótica, anfolítica, o nome que você achar melhor. Agora, repare uma coisa importante. É este comportamento dual que faz com que a água seja uma substância tão especial, seja um solvente tão genérico. Ela se adapta ao meio. Se o meio é ácido, ela funciona como base. Se o meio é básico, ela funciona como ácido. Então, a água tem a capacidade de se adaptar. É um verdadeiro camaleão químico. Chegamos, então, à última das teorias modernas de ácido-base, a teoria de Lewis. Veja a definição de ácido. Toda espécie química, novamente não importa se é molécula ou íon, capaz de receber um par de elétrons para formar uma covalência dativa. Já uma base, novamente, espécie química, molécula ou íon, capaz de ceder um par de elétrons para formar uma covalência dativa. Você deve perceber agora a mudança de enfoque. A teoria de Brenzin-Lore é protônica, baseia-se na doação e na recepção de próton. A teoria de Lewis, bem, um parêntese se faz importante. Lewis é o maior teórico de ligações do século XX. Só vai ser suplantado depois, mas muito depois, por Linus Pauling. Lewis queria, então, toda a explicação em cima de ligações e focou na covalência dativa. Quem é o ácido? Quem recebe o par de elétrons para fazer a dativa. Quem é a base? Quem doa o par de elétrons para fazer a dativa. Todo o enfoque está na ligação dativa. Teoria de Lewis é uma teoria de encaixe. O ácido não tem o par. A base tem o par. Encaixa. Observe no exemplo, com as fórmulas eletrônicas, como fica fácil perceber isso. Aqui nós temos um ácido de Lewis, AlCl3. Aqui nós temos uma base de Lewis, Cl-. O AlCl3 e o Cl- vão se juntar para formar o AlCl4, que é uma espécie de adição. Repare, nessas fórmulas não é óbvio quem tem o par, quem não tem o par, mas as fórmulas eletrônicas esclarecem tudo. Veja, alumínio. Alumínio é grupo 3A. Se é grupo 3A, ele tem 3 elétrons próprios, representados aqui pelos xizinhos. Xizinhos são os elétrons do alumínio, que se emparelham cada um a um elétron do cloro. Repare, em volta do alumínio, então, nós temos 6 elétrons. Todo mundo quer ter 8, todo mundo quer ter octeto. Se ele só tem 6, um sexteto, ele é carente de elétrons. Ele gostaria muito que alguém oferecesse um par de elétrons a ele. Observemos agora a segunda espécie que nós temos. É o ânion Cl-. Cl-, cloro, cloro grupo 7A, 7 elétrons, recebeu algum elétron estranho e agora está Cl-. Então, repare, ele tem octeto completo, ele não tem nenhum problema de carência de elétrons e pode usar um dos seus pares para se encaixar no AlCl3.
Se você observar junto comigo a última espécie química, verá que o encaixe já foi realizado. Repare, o AlCl3 não tinha um par de elétrons. Repare aqui, não tinha, agora tem. De onde veio esse par de elétrons? Do Cl-. Você pode considerar, então, que essa é uma ligação dativa, uma dativa do cloro para o alumínio. Cloro que tinha o par para o alumínio que não o tinha. Então, fechando. O AlCl3 não tinha um par, recebeu do Cl-, que lhe doou um par. Então, a AlCl3 é ácido de Lewis. Cl-, o doador do par, é a base de Lewis. Tá ok? Reparou que o enfoque é completamente diferente do de Brensted-Lowry, tá? Além do mais, repare uma última coisa, a reação só tem 3 termos: o ácido de Lewis, a base de Lewis e a espécie de adição, que é o resultado final do encaixe. Vamos então agora a uma comparação entre Brensted-Lowry e Lewis. Eu acho que essa comparação vai ajudar muito você. Observe as definições. Um ácido de Brensted-Lowry doa próton. Já um ácido de Lewis, ele recebe par de elétrons. Reparou a troca? O ácido de Brensted-Lowry doa próton. O ácido de Lewis recebe par de elétrons. Ficou fácil. Vamos em frente. A base de Brensted-Lowry recebe próton. Já a base de Lewis doa par de elétrons. Novamente uma troca. A base de Brensted-Lowry recebe o próton. A base de Lewis doa par de elétrons. Acho que fica bem fácil para ver assim. É só dizer ao contrário. O contrário de doa é recebe. E o de próton é par de elétrons. Viu que fácil? Gotinha a gotinha, eu tenho que te agradecer muito. Eu tenho certeza que eu não sei mais da aula de química sem você. Mas será que agora você me deixa resolver uns exercícios? Tem uns exercícios importantes para fazer com o pessoal. E você, preste atenção. Olha só, primeiro exercício. Para a reação, olha a reação. CH3COO- mais HF, dando CH3COOH mais F-. Para esta reação, que espécies podem ser consideradas bases de Brensted-Lowry? É muito fácil. Compare, por exemplo, este lado da reação. HF, F-. Ficou fácil, olha só. HF, F-. O HF perdeu o H. O HF, então, deu um próton a alguém, se transformou em F-. Eu não preciso nem me preocupar em deu um próton a quem. Claro que é para ali, mas nem pense nisso. Deu um próton, vai receber. O HF, então, é ácido. O F- é a base. Como são conjugados, mesmo número. Ácido 1, base 1. Vamos agora para o outro lado. CH3COO- recebe o H+ do HF e vira CH3COH. Esse aqui recebeu, é base. Recebeu, se transforma num ácido. São conjugados, recebem o mesmo número. Base 2, ácido 2. A pergunta era, que espécies podem ser chamadas de bases? CH3COO- e F-. São as bases de Brensted-Lowry desta reação. Tá perfeito? Vamos direto para uma outra reação de Brensted-Lowry. Note aqui. Qual ou quais a coluna ou as colunas que contêm somente ácidos, segundo a teoria de Brensted-Lowry? Vamos então de Brensted-Lowry outra vez. Temos aqui 3 reações para analisar. Repare aqui. NH4+. NH4+, dá um próton para OH-. NH4+ é ácido, OH- é base. H3O+, dá um próton para OH-. H3O+ é ácido, OH- é base. H3O+, dá um próton para Br-. H3O+ é ácido, Br- é base. Aqui é ácido, ácido, ácido. Está tudo igual. Base, base, base. Está tudo igual. Vamos para o lado de lá. Água com NH3. A água entrega um próton para o NH3. Se a água entrega um próton para o NH3, a água é ácido. O NH3 é base. Aqui temos água e água. É indiferente quem chamamos de ácido, quem chamamos de base. Vamos comparar então com a última. HBr mais água. O HBr doa um próton para a água que se transforma em H3O+. HBr então é ácido.
aqui é base, essa coluna não está toda igual. Logo, essa coluna não está toda igual. Coluna de igualdade, esta onde todos são ácidos. De acordo com o critério de Lewis de acidez e basicidade, como podem as espécies a seguir ser classificadas? Bem, a primeira espécie é a LCl3. A LCl3. Vamos lá. Alumínio. Alumínio é grupo 3A. Se alumínio é grupo 3A, no último nível tem 3 elétrons. Emparelha cada um desses 3 elétrons com o cloro, obtendo então um sexteto. Logo, a LCl3 é uma espécie química elétron carente. Se ele tem sexteto e gostaria de ter octeto, pode perfeitamente receber um par de elétrons. Se pode receber um par de elétrons, é um ácido de Lewis. Tá certo? Visualizou? Vamos à próxima espécie. Próxima espécie, água, H2O. Oxigênio. Oxigênio, grupo 6A. Grupo 6A, 6 elétrons, vai emparelhar 2 desses 6 com os hidrogênios. Logo, sobram 4 elétrons, ou seja, 2 pares que podem ser usados, podem vir a ser usados para fazer uma ligação dativa. Então, na água, existem 2 pares disponíveis que podem ser doados por uma dativa. Se eles podem ser doados, então a água é uma base de Lewis. Próxima espécie, NH3. Como é que eu vou analisar NH3? Da mesma forma que eu analisei a água. N, grupo 5A, 5 elétrons. Desses 5 elétrons, emparelha 3 com os hidrogênios. Sobram 2, sobra um par que pode ser doado. Logo, o que é a amônia? Uma base de Lewis. Ela tem um par para ser doado. Finalmente, vamos analisar a espécie CH4, o metano. Essa é a análise mais complicada para você entender, mas eu tenho a certeza que vai dar certo. Repare, carbono, grupo 4A. Grupo 4A vai ter que emparelhar seus 4 elétrons com os hidrogênios. Se ele usa os 4 elétrons para emparelhar, sobrou algum par para dar para alguém? Não, não sobrou par nenhum para dar para alguém. Se não pode dar para ninguém, não é base. Por outro lado, será que está faltando elétron? Tem alguma carência? Não tem. Formou octeto. Nem cabe mais um par. Então, não é ácido nem base. É assim. Há espécies que, na teoria de Lewis, não podem ser classificadas nem como ácido, nem como base. O metano é uma delas. Acho que fizemos exercícios importantes, bons exercícios, que ajudaram você a fechar na sua cabeça a teoria de ácido-base como um todo. Ok? Hoje a minha dica de estudo para você é muito simples. Claro, a mesma coisa de sempre. Precisa estudar? Precisa. Fazer exercício? Precisa. Mas dessa vez, o problema é o seguinte: você não pode fazer os exercícios como se aquilo acabasse ali. O que você precisa é manter viva na memória toda a teoria que você aprendeu e tentar usar nas próximas aulas o que você viu nesta. Ou seja, eu te dei uma ferramenta. Cabe a você usar a ferramenta em todas as reações que vierem daqui para frente e olhar para a reação pensando assim: será que essa reação que eu estou vendo agora se encaixa com Arrhenius? Se encaixa com Brensted-Lowry? Se encaixa com Lewis? Eu tenho uma maneira de explicar a reação usando o que eu aprendi hoje? É isso que você tem que fazer. Isso tem que agora acompanhar você. Você ganhou uma ferramenta. Precisa utilizá-la. Bons estudos. Na aula de hoje estudamos as teorias modernas de ácido-base. Que são as teorias de Arrhenius, Brensted-Lowry e Lewis. Comparamos as teorias de Arrhenius e Brensted-Lowry. Vimos que não conflitam se o solvente é água. Agora, se o solvente é não aquoso, a coisa já não flui tão bem. Conhecemos o caráter anfótero, do qual a água é, sem a menor dúvida, o principal exemplo, podendo se comportar como ácido ou como base. E vimos a teoria de Lewis,
que é um interessante contraponto à teoria de Brenzellori. Brenzellori é protônica e Lewis é eletrônica, o que aumenta em muito a nossa possibilidade de análise. Bons estudos! Cabe a nós passar aos nossos alunos o que esses três, na verdade 4, Brenzellori são 2 pessoas, mas na verdade o que esses 3 conjuntos de pensamentos fizeram para a química. A revolução de Arrhenius e as 2 evoluções fundamentais de Brenzellori e Lewis. Cabe a nós ter o fogo, a paixão, de passar isso para o nosso aluno, para que ele ganhe essa ferramenta de análise, ganhe essa ferramenta de interpretação. E a reação deixe de ser um mecânico mesmo número de átomos aqui e lá, e sim um processo, uma coisa acontecendo. É isso que nós temos que passar, uma química viva. Bom trabalho para todos nós. O hidróxido é mais correto, mas é mais usual falar-se hidroxila. Então veja um exemplo. NaOH, conhecidíssima com o nome de soda cáustica, quebra dentro d'água dando Na+, e OH-. Repare, o único ânion é OH-. O NaOH, então, se torna uma base. O Arrhenius fez mais uma coisa muito interessante. Ele aproveitou o pacote de definições de ácido e base e definiu os sais também. Repare, a definição de sais é interessante e simples. Note, sais em solução aquosa não produzem H+, nem OH-. Veja como exemplo o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. Olha o cátion dele. É H+? Não. Então não é um ácido. Olha o ânion dele. É OH- a hidroxila? Não. Então não é uma base. Se o cloreto de sódio não é um ácido, nem uma base, o que ele pode ser na teoria de Arrhenius? Só pode ser um sal. Bem, isso fecha para nós a teoria de Arrhenius, que ficou bastante fácil, bastante tranquila e é muito usada até hoje. Agora repare, o Arrhenius acertou em tudo? Não, claro que não. A aula de hoje é Teorias Modernas de Ácido-Base. Antes de começarmos as teorias ácido-base, vamos ver algumas coisas mais primárias. Vamos ver, primeiro que tudo, o conceito de função química. Repare comigo. Função química é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. O que mais temos aqui? Veja só, um grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que caracterizam as substâncias que compõem a função. Sabor, por exemplo. O sabor dos ácidos é o sabor azedo. Há exemplos: vinagre, limão, laranja. Limão e laranja, por exemplo, você as conhece com o nome de frutas cítricas. Já as bases, quanto ao sabor, tem um sabor que a gente chama de cáustico ou adstringente. É alguma coisa levemente amarga que, quando você engole, trava a língua como que prende. Um excelente exemplo para isso é o leite de magnésia. Um meio amarguinho, a língua fica meio travada, é isso. Repare mais. Solubilidade em água. Os ácidos, em sua grande maioria, são solúveis. Quase todos são solúveis. Já as bases, elas são insolúveis em sua grande maioria. Ligações. Quanto às ligações, a coisa funciona assim. Os ácidos têm ligações covalentes. Todos eles, sem nenhuma exceção. Já as bases são iônicas, em sua grande maioria. O que mais temos de importante entre ácidos e bases? Essa é fundamental, a sua ação recíproca. O que eu quero dizer com ação recíproca? Isso aqui, repara, ácidos e bases reagem entre si, um destruindo as propriedades do outro. Veja uma coisa importante. Tudo isso que nós vimos agora se chama genericamente propriedades funcionais e foram durante muito tempo usadas como definições. Definição do que é ácido, definição do que é básico. Você já imaginou que loucura? Definir um ácido para saber se ele é azedo, para saber se ele é gosto amargo, se ele trava a língua. E se eu pego ácido sulfúrico, eu tenho que provar
para descobrir que ele é tão amarguinho ou tão azedinho que a minha língua vai cair? Não me parece uma boa ideia, tá? Mas era assim. A química era toda ela funcional, organolética, sensorial. As propriedades eram... Estudar a evolução dos conceitos de ácido e base é mergulhar na própria história da química. As mudanças do pensamento científico e, por consequência, do pensamento químico estão nitidamente refletidas na evolução das teorias ácido-base. Uma figura ímpar domina este cenário: Arrhenius, responsável por uma mudança de enfoque de uma química descritiva que apenas conta como as coisas da química funcionam, para uma química que pretende explicar a natureza, mostrando por que as coisas funcionam assim. Bem, como você deve ter percebido pelo texto, essa aula de hoje é muito importante, porque as teorias ácido-base que nós vamos estudar permitem a gente estudar de maneira sistemática, classificar um número muito grande de reações. E não apenas um número muito grande de reações, mas reações muito importantes, reações que você precisa compreender bem. Assim sendo, vamos lá. Nossas aulas usadas como definições. A primeira grande mudança vai ser feita por Arrhenius. Você pode dizer, sem medo de errar, que a primeira teoria moderna de ácido-base é a teoria de Arrhenius. Por quê? Porque ele pretende explicar e não pretende mais descrever. Ele passa a explicar o comportamento de ácido e base em função de coisas estruturais, coisas presentes na fórmula, coisas presentes na molécula. Vamos ver então como é que Arrhenius fez essa grande virada dentro da química. Definição de ácidos. Que são ácidos? Eles em solução aquosa se dissociam, produzindo como único cátion H+. Quem será o ânion? Veja, por exemplo, o HCl, que você conhece com o nome de ácido clorídrico. Se você o dissolve dentro da água, a molécula se quebra, dando H+, e Cl-. Então, observe a definição. O único cátion é H+. Isso faz do HCl um ácido. Qual seria, então, a definição para bases? Bem, bases, em solução aquosa, se dissociam, produzindo como único ânion OH-, hidroxila ou hidróxido.